Paz do Senhor a todos, amém? Pode sentar, irmãos. Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, e apenas o versículo 11. Êxodo 20, e o capítulo 11, o versículo 11, perdão. Capítulo 20, versículo 11. Que diz assim: Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existem. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Amém? Mas o que eu quero, irmãos, trazer para nós aqui hoje, irmãos, esse texto aqui fala que Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º descansou. Então aqui em Êxodo está registrando isso, registra, mas nós vemos lá em Gênesis, aonde tem, a criação do mundo, dia após dia. Deus criou e formou todas as coisas, e no 6º dia criou o homem com suas próprias mãos, e colocou, fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. Mas nós sabemos que essa história, todos nós conhecemos, que o primeiro homem e a primeira mulher foi Adão e Eva, e Deus colocou eles no Éden, um lugar onde tinha tudo o que eles precisavam, e eles tinham principalmente comunhão íntima com o Senhor. Mas foram enganados por Satanás em forma de uma serpente, e a partir dali então, quando eles desobedeceram ao Senhor, que não era para eles comer do fruto daquela árvore, poderiam comer de todas as outras, mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer. E nós sabemos que Eva foi enganada, comeu e deu a fruta para o seu marido. O seu marido comeu, o Adão, e assim eles passaram a conhecer também o bem e o mal. E a partir dali então, pela desobediência, Adão pecou, e a comunhão que existia entre Deus e o homem, uma comunhão plena que Deus tinha com eles, ao ponto de toda tarde vir conversar com eles. Adão então, ele tinha capacidade, ele e Eva, de ver as coisas que são invisíveis agora para os homens, para todos nós, que é invisível, o mundo invisível. Adão e Eva tinham tudo visível, porque eles ainda eram puros, não tinham caído, não tinham pecado, então a comunhão era plena. E a comunhão plena com Deus, ela nos traz uma visão ampla das coisas. Era isso que eles tinham, mas a partir do pecado eles perderam, e eles tentaram até se esconder de Deus, porque eles se viram nus, eles se sentiram na realidade que estavam, e a partir dali então foram expulsos do Éden. Foi colocado um anjo com uma espada de fogo para eles não retornar, e a partir dali então houve uma sentença para o homem, para a mulher e também para a serpente. Mas o que aconteceu exatamente, eu estou dando essa introdução, porque naquele momento que Adão e Eva pecaram, toda a autoridade que eles tinham, que Deus havia dado para Adão, para ele dominar sobre as águas do mar, sobre os animais, sobre tudo que existe, tudo que Deus criou, Deus colocou debaixo da autoridade de Adão. Inclusive falou: olha, o nome que você colocar nos animais, será esse o nome. Inclusive o nome da sua esposa
Eva foi Adão que colocou, porque Deus passou para ele essa responsabilidade. Então ele tinha tudo debaixo da sua autoridade, toda a terra, as plantações, tudo que a terra dava, estava debaixo da autoridade de Adão. Já pensou que privilégio? Né? Só que com o engano de Satanás, com a Eva, Adão e Eva comeram o fruto do pecado, desobedeceram a Deus. O pecado que eles cometeram foi a desobediência. Eles perderam então a autoridade. E vocês sabem quem que passou a ter autoridade aqui nessa terra? Vocês sabem, né? Quem passou a ter autoridade aqui na terra foi o inimigo número 1 de Deus, Satanás. Ele que passou a governar aqui. E ele está no comando do sistema mundo. Ele está no comando, irmãos. Portanto que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E por isso que nós somos perturbados dias e noite. Se nós descuidarmos um pouquinho, o inimigo vem. E ele, se ele achar uma brecha, ele faz um estrago. Sabe por quê? Porque o contrato dele ainda está em vigor, dele comandar essa terra. Foi culpa de Deus? Não, foi o homem que entregou para ele. Foi o primeiro homem que entregou a autoridade pela desobediência. Mas também, por outro lado, nós sabemos que por intermédio de Jesus Cristo, nós recebemos a restauração da autoridade. Eu e você, por intermédio de Jesus Cristo, pela nossa confissão de fé em Jesus Cristo, pela nossa entrega ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, passamos a pertencer a Ele, porque antes disso, irmãos, todas as pessoas que não reconheceram Jesus como Senhor e não receberam Ele como Rei e Senhor da sua vida, continua no estado de criaturas de Deus, do homem caído. Só é restaurado através da justificação pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, através da fé em Jesus Cristo, nós somos recebidos como filhos. E aí então, nós voltamos a ter autoridade por intermédio de Jesus Cristo, não por nós mesmos. Porém, o reino de Deus, aqui na terra, o reino de Deus, ele é dominado, a ordem vem direto do trono de Deus, para os seus aqui na terra, que somos nós, que a partir da nossa fé, da nossa confissão, nós fomos restaurados a nossa autoridade. Por isso, irmãos, que saiba de uma coisa, você e eu, nós temos autoridade em nome de Jesus, para dar ordem para o império das trevas, e eles têm que obedecer. Mas sabe o que acontece? Por muitos anos, e a igreja, muitas denominações, vamos dizer assim, porque a igreja do Senhor é uma só, mas parte da igreja não sabe que tem essa autoridade. Não sabe, porque foi deixado para trás, e as pessoas então ficam orando numa situação que é para eles tomar posição e dar ordem de comando para as trevas, não é para as pessoas, para as trevas. Porque a Bíblia diz em Romanos 5,17 que aqueles que creem no Senhor reinarão em vida. Quer dizer que reinarão aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, eu e você pertencemos ao reino de Deus. Mediante esta introdução, eu quero que vocês acompanhem comigo um texto que está em Lucas, capítulo 17, Lucas 17, versículos 20 e 21. Lucas 17, versículo 20 e 21. Que diz assim: certa vez, tendo sido interrogado,
pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre nós, mas o reino de Deus é invisível, certo? Enfatize bem, o reino de Deus é invisível, mas pelo fato dele ser invisível, não quer dizer que não seja real. O reino de Deus é real, como o império das trevas é real. Satanás e seus demônios não brincam de ser demônios. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele faz mal, ele traz destruição. Não dá para brincar com as artimanhas de Satanás. Ele não brinca de ser Satanás. E os demônios que estão por aí, eles não brincam. O que impulsiona eles é fazer o mal, dia após dia. Os demônios estão espalhados por aí, fazendo mal. E demônios, eles são territoriais. Eles agem geograficamente. Os demônios que agem aqui não são os mesmos demônios que agem em Telêmaco Borba, um exemplo. Porque eles são territoriais. Eles não são onipresentes, mas eles são invisíveis. A vantagem que eles têm sobre nós, irmãos, essa vantagem que eu digo para aquele que não conhece a Deus, né? Eles fazem as coisas e jogam nas costas do ser humano. O que Efésios 6:12 diz? Que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra as potestades. É contra eles a nossa luta. Porque ele vem e manipula uma pessoa a atingir você, a ofender você, mas por trás tem espíritos que estão agindo, irmãos. Portanto, você nunca julgue o que está acontecendo naquilo que você simplesmente está vendo. Mas você precisa ter a visão de raio-x, essa visão de raio-x de ver o espiritual. Porque essa visão de você ver o invisível foi restaurada em você. Talvez você não aprendeu a ver. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo que você precisa aprender a enxergar o que é espiritual. Os maiores problemas que nós vivemos dentro das igrejas, irmãos, relacionados com comunhão, desentendimento, enfim, os embaraços que a igreja sofre, que muitas vezes o pastor passa mais tempo trabalhando com a restauração da amizade entre irmãos, irmãos que estão de mal um com o outro, irmãos que não querem conversar um com o outro, não confiam mais um no outro, por causa disso, irmãos, por não ter discernimento do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é real e nós temos que evitar de cair nas armadilhas de Satanás. E ele está em toda parte, de todas as maneiras. Ele joga a sua semente, a sua provocação na vida dos casais. Depois ele sai fora e deixa o casal brigando, se desentender e ficar de permanecer desentendido, permanecer de volta. E o que a Bíblia diz? Que um casal, quando está brigado, quando um está diferente com o outro, nem conversando, um está com uma mágoa do outro, a oração não é respondida, é interrompida a oração. Você sabia disso? Satanás, ele age de forma sábia, ele é esperto, ele não é um bobalhão, ele conhece as escrituras, ele sabe o jeito de trabalhar. Portanto, irmão, se um casal se desentender, a melhor coisa que precisa fazer é se acertar o quanto antes e um pedir perdão para o outro, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Mas aí, pastor, e se ela não quer? Bom, se ela não quer, ela está sendo um empecilho para a oração ir até o Pai. Eu creio que ela não vai querer ficar assim. Mas é ele que não quer, pastor. Ele quer continuar com essa mágoa. Então, ele está permitindo que as orações sejam interrompidas.
Eu aproveito de dizer, irmãos, que a oração do casal junto, você orar junto com a tua esposa, você, esposa, orar junto com o teu marido, inclusive respeitando a autoridade dele, porque queira ou não queira, ele é o sacerdote do lar. Princípios não se mudam. E essa é uma verdade. O mundo espiritual, irmãos, as trevas respeitam a hierarquia. Você sabia que as trevas respeitam? É nós que muitas vezes não respeitamos e não assumimos nosso papel. E damos brecha para o inimigo aí. Porque um homem, quando ele não exerce a autoridade de sacerdote, ele está dando lado para o inimigo entrar e fazer um estrago na família dele, na casa dele. E a esposa que não é submissa ao marido, ela também ela abre uma brecha para o inimigo entrar e fazer um escarcéu, estragar tudo. Até na prosperidade, irmãos, é o primeiro problema que acontece, problema financeiro começa a acontecer. Ah, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, irmão. Satanás, ele provoca que as pessoas sejam desunidas na vida financeira, para que o maior problema de briga entre casais também, 95% ou mais, é por causa de problema financeiro. Você sabia disso? Por isso que é importante, irmãos, ter uma boa gestão financeira na casa. Porque se não tiver uma boa gestão e não cuidar, não administrar, o inimigo vem e faz estrago. Porque dá um começa a pôr nas costas do outro. Não, a culpa foi tua, porque você gastou muito. Ah, não, a culpa é tua, porque você está ganhando pouco. Ah, porque não sei o quê, e papapá. Saiba, irmãos, que o pouco com Deus é bastante. Se você administrar aquilo, consagrar a Deus, entregando o dízimo, sendo ofertante, orando a Deus, obedecendo a sua palavra, irmãos, Deus vai trazer multiplicação. Mas muitos irmãos até fazem, são fiéis e sofrem muitas vezes consequências, porque é problema de má administração. Tem essa também, viu? Então tem que ficar atento. Mas voltando aqui, irmãos, tem mais um texto aqui que eu quero que vocês estejam lendo comigo, que está no Evangelho de João. Hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, né? João capítulo 18. João 18. Versículo 36 e 37. Diz assim: disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Preste atenção nesse último versículo aqui. Todos os que são da verdade me ouvem. Sabe quem são da verdade? São todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Esses descobriram a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da escuridão do pecado, da escravidão do pecado. Porque sem conhecer a Cristo, irmãos, sem conhecer o reino de Deus, nós, irmãos, somos escravos de Satanás. Eu estava comentando com a Cleusa ontem, eu falei assim, eu escutei acho que num vídeo na internet, de uma pessoa do menino que orou e disse, né, que ele estava muito feliz, porque ele tinha evangelizado os amiguinhos, e viu um amiguinho triste, e perguntou o que estava acontecendo,
E o amiguinho disse, olha, eu estou triste porque lá em casa meu pai com a minha mãe estão se separando, estão brigando muito. E aí ele falou do Senhor para aquele menino, o menino levou para os pais ouviram o que o menino tinha falado, e eles, para resumir para vocês, se converteram e o lar deles foi transformado. E eu disse, ai meu Deus, era o meu sonho quando era menino, quando era criança, de que a paz reinasse na minha casa. E quando eu falei aquilo, irmãos, eu voltei lá na minha infância e fiquei triste. Me deu uma... Sabe quando você volta assim e vem na tua mente as noites que pousou acordado, dos pais brigando a noite inteira, a polícia prendendo o pai. Aconteceu comigo. Eu via isso, era rotineiro lá em casa. Pessoas vinham acudir, vizinho, porque meu pai e minha mãe estavam se pegando no murro, na paulada. E eu almejava, irmãos, ter paz como os outros tinham. Daí a Cleusa, a minha esposa, disse, tão sabiamente, ela falou assim, pois é, mas a tua família, Deus ouviu tua oração e realizou teu sonho. Aí eu falei, é verdade, porque naquele tempo a autoridade não estava em mim, a autoridade estava no meu pai e minha mãe, eu era criança. Mas depois, quando eu me tornei homem, casei, eu comecei a agir igual a eles, porque eu me converti com 28 anos. Mas com 28 anos o Senhor me alcançou, e o meu lar foi transformado, e a paz reinou no meu lar. E a paz está reinando no meu lar, na minha família e na minha linhagem, como está também na tua vida e na tua família, irmãos. Você pode passar por alguns momentos de batalhas, porque batalhas nós passamos aqui nessa terra, porque eu já falei, né, o inimigo não para. Mas saiba de uma coisa, a tua vitória já está decretada, em nome de Jesus. Pode ser que ela não se materializou ainda da forma que você gostaria, mas vai se materializar, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então, irmãos, aqui, o Senhor Jesus está dizendo que o reino dele não é daqui, porque o povo judeu não entendeu, porque eles achavam que Jesus ia se entrar no trono, lá no trono de César, ele ia governar fisicamente, o reino visível, o reino material. Mas naquele tempo não, era o imperador César que era o rei. E o que aconteceu? Ele foi morto por reconhecerem que ele era rei, porque não entenderam. E será que a igreja nos dias de hoje entende, irmãos, ainda que Jesus é rei? Será que nós entendemos? Nós precisamos entender. Porque mediante a conversão, quando nós conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é desvendado, é tirada a máscara, irmão, e nós descobrimos algo novo. Comigo foi assim, eu acho que com você também. Você chega ao ponto de falar assim, mas como que eu não tinha observado isso? Como é que eu não sabia que era assim? Porque, irmãos, toda venda que está nos olhos de um homem que está debaixo do pecado, de uma mulher que está debaixo do pecado, na escravidão do pecado, Satanás risca, pinta e borda na vida da pessoa. Faz a pessoa de palhaço. Faz a pessoa depender do vício, do cigarro, da bebida, de outras coisas que nós sabemos que é Satanás, irmãos, que faz isso. E a pessoa diz assim, eu sou dono do meu nariz. É coisa nenhuma. Tem gente, irmãos, que ele se dobra por um vício, porque ele tem que se dobrar para aquele vício. E muitas vezes ele é escravo, sabe como? Ele é muito comum, escravo, como já falei aqui do cigarro. Mas tem muitos que é escravo, irmãos, de pecados escondidos, de pecados rotineiros, de pecados de estimação, que as pessoas praticam na calada da noite. Ele é escravo do pecado. Se você pratica um pecado, seja pequeno que seja, você está dando legalidade para Satanás entrar e fazer um grande estrago na tua vida. Porque aqueles que pertencem ao reino de Deus não podem dar lado para Satanás.
tem que ter o comportamento de filho de Deus, tem que ter o comportamento de reino, mesmo ele sendo invisível. Para mim e para você, o reino de Deus é visível, porque nós devemos obedecer. Eu obedeço não é porque eu vejo, eu não vi Jesus, mas eu senti Jesus. Eu já vi manifestação do Senhor na minha vida, quando eu era novo convertido e até hoje. Dias que eu passei aí, difíceis, que eu orei de manhã, quando foi à tarde, Deus respondeu, como disse assim, olha, estou respondendo que você orou de manhã. Eu estava ouvindo a tua oração. E o Senhor está fazendo, irmãos. O Senhor está manifestando de uma forma sobrenatural na vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Nós temos mais um texto aqui que eu vou estar lendo, é o último texto que nós vamos ler, para dar desfecho na mensagem, que é Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15, diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esta passagem está, irmãos, no futuro, no reino que vai se materializar no futuro. Porque veja, quando eu disse que está na mão de Satanás, e quando Jesus disse que o reino dele não é desse mundo, então é um reino invisível. Mas nesse dia aqui, que está registrado em Apocalipse 11, 15, o reino que é invisível hoje, vai se tornar visível. Sabe por quê? Porque Jesus vai descer e vai reinar em Jerusalém. A Jerusalém celestial vai descer sobre a Jerusalém da terra. E o Senhor Jesus vai governar o mundo inteiro de lá. Os dois aspectos do reino. O reino invisível. Hoje é invisível. Jesus está reinando do seu trono, lá no céu. A ordem que é dada de lá chega para os seus aqui. Porém, Satanás tem liberdade de agir. Fique ligado aí, na linha de raciocínio. Eu falei para vocês que era o último texto, mas tem mais um, para nós fechar, com chave de ouro. Porque é a chave que vai abrir o entendimento. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda carta de Pedro, de Pedro, para a igreja, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu li no início, irmãos, como texto base, para nós começar a ministração, Êxodo 11. Foi Êxodo 20, versículo 11. Que lá diz, de uma forma resumida, que o Senhor fez a obra em 6 dias, e no 7º descansou. Aqui, irmãos, esse texto, este versículo, segunda carta de Pedro à igreja, é um versículo chave,
que tem sido estudado desde o 2º século depois de Cristo. Estudiosos já estudaram este versículo. Houve no século IV estudiosos que trouxeram a luz e a interpretação desse versículo. No século XIX, século XVIII, século XIX, e nos dias de hoje existem estudiosos e que confirmam esse entendimento. Que aqui desvenda, irmãos, a respeito, por quê? Porque Deus não faz nada, irmãos, assim, aleatoriamente. Deus tem tudo feito já, planejado. Não vá pensar, irmãos, que Deus perdeu o controle. Tem gente que acha que Deus não sabe o que vai acontecer. Deus sabe tudo. E os 6 dias, simbolizado na criação, Deus tinha um propósito. E tipifica o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Analise comigo, se para Deus um dia é como 1000 anos, então veja bem, o primeiro dia, o segundo dia, primeiro dia que Deus fez, criou as coisas, foi 1000 anos. O segundo dia, 1000 anos, inteirou 2000 anos. O relato bíblico, pelos estudiosos, mostram que desde a criação, desde os versículos que diz da criação do mundo, de Adão até Abraão, somam 2000 anos. 2 dias. 2 dias. Essa chave que abre aqui, que Pedro escreveu. De Abraão, dos tempos de Abraão, dos dias de Abraão até Jesus, são mais de 2000 anos. Quanto dá? 4000 anos. E aí, pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero dizer, irmãos, que o 7º dia que ele descansou será o milênio. Será o reino milenar de Cristo aqui na terra. Diz que o 7º dia, 1000 anos. E Jesus vai reinar aqui na terra por quanto? 1000 anos. É o reino milenar. Mas pastor, que importância isso tem para nós? A importância, meu querido, que a Bíblia, minha querida irmã, a Bíblia é uma palavra profética. Se você duvidar que Jesus veio no passado, morreu na cruz, como muitos estão duvidando, dizem que é mentira. O que vai acontecer? Tudo é pela fé, é uma palavra profética. Desde que aconteceu no passado, eu creio nos acontecimentos registrados na palavra de Deus, que tudo o que aconteceu é verdade. Desde o Antigo Testamento, que Deus falou com Abraão, falou com Moisés, as ordens que ele deu, tudo, que o mar vermelho se abriu, que ele libertou seu povo do Egito com mão forte. Tudo se cumpriu, irmãos. Depois chega no Novo Testamento, aparece João Batista anunciando que Jesus viria. Jesus veio, Jesus viveu, formou seus discípulos, ensinou e disse para eles: continuem a fazer isso aqui depois que eu subir, porque eu vou para o Pai, eu fui enviado do Pai e voltarei para o Pai. Tudo se cumpriu. Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo veio e fez manifestações na igreja primitiva, na igreja do tempo dos apóstolos, que até hoje nós lemos e ficamos, irmãos, abismados como Deus usava aqueles homens, de abrir cadeias para eles saírem. Quantos milagres! Tudo isso, irmãos, está baseado na nossa fé. Assim como a Bíblia diz que Jesus veio uma vez e voltará outra vez, também está no futuro, mas para nós, irmãos, é verdade absoluta. Jesus voltará.
E a mensagem que eu estou trazendo e que estou fechando agora é esta: viva bem, irmãos. Procure obedecer a Deus no reino invisível. Porque a hora que esse reino se materializar, irmãos, você vai ter privilégios. Você sabia? Porque o arrebatamento está para acontecer. Só que quantas vezes nós ouvimos, irmãos, sobre arrebatamento? E nós ficamos alegres, e é uma notícia boa, nós devemos ficar alegres. Nós não vamos estar lendo o texto, mas você pode ler depois. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, fala exatamente de como vai acontecer o momento que Jesus vier nas nuvens e a igreja vai subir. Nós seremos puxados, como um imã puxa o metal. E nós estaremos com Cristo nos ares. O arrebatamento, irmãos, existe um propósito. Às vezes nós falamos no arrebatamento, nós aguardamos o arrebatamento como se fosse ali o final. Aconteceu o arrebatamento, pronto, aí, beleza. O que manda é subir no arrebatamento. Claro que é importante, isso é o importante. Mas o que vai acontecer depois? O arrebatamento tem um propósito. Do Senhor chamar os seus, os que são remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que fazem parte do reino de Deus invisível. Portanto, se você e eu não fizermos parte do reino invisível, obedecer agora, quando nós não vemos, mas obedecemos, quando o reino se tornar visível, irmãos, nós seremos descartados fora do reino. Porque nós não cremos, foi por falta de fé, foi por falta de crer, porque aí quem não crê, irmãos, não obedece. Se nós obedecemos agora, porque nós temos um rei na nossa vida. E o rei não quer você pela metade, não se engane. Deus quer você por inteiro, por inteira. A obediência ao rei tem que ser absoluta, irmãos. Por isso que tem muitos irmãos que serão pegos de surpresa e serão deixados para trás. Você já viu aquela série de filmes? Deixados para trás. Por quê? Porque não quer obedecer ao reino. Não quer ter o comportamento do rei. Porque o rei fala, irmãos, e nós que somos súditos do rei, temos que obedecer. E sabe a grande dificuldade? Nós brasileiros, porque nós estamos acostumados com a democracia, que não tem democracia, não tem nada, porque nós não temos nem liberdade de expressão mais, não estamos tendo. E a democracia as pessoas têm direito de falar o que pensam, nem que seja errado, e você tem que respeitar. Mas aqui no Brasil, nós já estamos ficando sem essa liberdade. E não é só no Brasil, no mundo inteiro. E está desencadeando uma perseguição contra os cristãos. Porque sabe por quê? Porque os cristãos é aqueles que opinam e tem peso a opinião dos cristãos. Por isso que Satanás trabalha, irmãos, para desunir as igrejas. Desunir as pessoas. Os filhos de Deus, sabe por quê? Porque uma igreja desunida é uma igreja fraca. E infelizmente o inimigo está levando êxito em muita situação. Nós temos que estar unidos, como servos de Deus, como súditos do rei, como Paulo chamou, embaixadores do rei. E eu digo para você, irmão, quando a igreja subir, o propósito seremos julgados. Não é o julgamento do trono branco ainda, no final, que é no final do milênio e que vai ser para a eternidade futura. Quando a Bíblia diz, estaremos para sempre com o Senhor. Nós já começamos a estar com o Senhor no dia da nossa conversão aqui. Só se você não quiser. Mas vai se materializar no dia do arrebatamento. Nós vamos chegar nos ares, que não é o lugar definitivo ainda, irmão. Não é o céu ainda. É um lugar que Jesus preparou para ter, podemos dizer, uma reunião com a igreja, com os que foram salvos, tanto os que já morreram, como os que estiverem vivos naquele momento do arrebatamento. Os vivos terão seus corpos transformados no corpo incorruptível,
e os mortos também receberão um corpo novo e estarão no reino. Já será antecipado para esses que têm esse privilégio de já estar no reino materializado. E nesse tempo que a Bíblia chama de milênio, nós já não estaremos mais aqui, mas nós estaremos com o Senhor e retornaremos com Ele. Olha que privilégio, nós retornaremos com o Senhor quando Cristo descer para governar aqui na terra, porque o versículo que nós lemos aqui, Apocalipse 11, 15, diz que será devolvido o reino para Cristo, o reino aqui da terra. Porque por enquanto ele está reinando no reino invisível, estão entendendo? O reino invisível. Mas nesse momento será devolvido o reino visível e Jesus vai reinar. E nós seremos, irmãos, os súditos do rei. Nós desceremos, nós seremos transformados. E as pessoas que sobrarão aqui na terra, da grande tribulação, eles vão viver, vai sobrar pouco. Será pouquíssimo. Mas Cristo vai reinar sobre eles, mas nós vamos estar nos nossos postos. Porque nós já pertencemos ao reino. Portanto, essa mensagem de hoje, que o Espírito Santo nos deu, faz dia que o Senhor vem falando comigo, eu venho buscando. Essa mensagem é para alegrar o teu coração, irmãos. Porque a morte não é o fim, você já tem certeza disso. Mas o que vai acontecer depois? Saiba o que vai acontecer depois. Nós viveremos para servir o Rei. Mas o que o Espírito Santo está dizendo, que aqui o treinamento, você que aceitar o treinamento aqui, irmãos, e viver pela fé o reino de Deus, você vai desfrutar. Quando o reino de Deus se tornar visível, você vai desfrutar. E vai viver eternamente, aonde você não vai sentir dor mais, porque o corpo que você vai ter é um corpo incorruptível. Mas a mensagem que é para hoje é a preparação. Portanto, se as lutas têm desanimado você, levante teu semblante, irmão e irmã. Você não vai desanimar agora. Mas precisamos viver o reino. Não é brincadeira. Tem muita gente brincando de ser cristão, irmãos. E até nominalmente falando, é possível as pessoas falarem, eu sou cristão. Falar é uma coisa, eu quero ver ser. E os que vão subir para o arrebatamento são os verdadeiros cristãos. Porque o reino de Deus está entre nós. Vamos colocar em pé? Você pertence ao reino, irmão? Irmã? E você está disposta a obedecer o rei? Você sabe que se nós não obedecermos ao rei, nós estamos em falta. Só que tem algo muito importante que eu não tinha falado e vou falar para você agora para nós orar. O reino de Deus é diferente dos reis que houve aqui na terra. Que os reis aqui da terra, o rei mais poderoso dominava os outros reis. E as pessoas eram obrigadas a obedecer o rei maior. Mas o reino de Cristo, o reino de Deus, ele dá a opção para nós sermos obedientes ao reino, ser súdito do rei, ser chamado de filho do rei, por nossa livre e espontânea vontade e a nossa alegria de entregar a nossa vida na mão desse rei. É diferente de obrigar a pessoa. Você não é obrigado a nada. Eu não sou obrigado. Mas, porém,
eu tenho o prazer de dizer: obrigado, meu Rei, meu Deus, meu Senhor, por o Senhor cuidar de mim e eu pertencer ao Senhor. Porque, irmãos, para você que pertence a Cristo, pertence ao Rei, se nós não obedecermos ao Rei, nós estamos em falha. Mas nesta noite, eu quero estar orando com a igreja, quero estar orando com você, para o Senhor nos dar força. Você sabe por que o Espírito Santo está aqui ainda? Para capacitar os crentes a exercer o padrão do reino. Por si só, você sozinho e eu sozinho não consigo. Mas o Espírito Santo nos capacita para que nós apliquemos e vivermos o reino de Deus. Praticarmos o reino de Deus, mesmo sendo invisível. Amém? Vamos orar? Senhor, neste momento, Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha revelar cada dia, Senhor, as coisas invisíveis para os teus servos, para todos nós. Para que nós possamos perceber a tua ação, a ação de Deus, o trabalho que os anjos fazem, o trabalho que o reino de Deus está sendo praticado, que é invisível e nós não vemos. Mas também, por outro lado, para que nós possamos discernir o trabalhar de Satanás e seus demônios, que tem destruído muitos crentes, tem destruído muitas famílias, tem destruído igrejas inteiras, tem matado, tem destruído, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas que esta igreja, uma igreja profética, tenha a visão profética dos acontecimentos, para que nós possamos caminhar na direção do teu Espírito, crendo nas promessas da palavra, crendo nas palavras proféticas, no direcionamento de Deus para os dias de hoje, e caminharmos de fé em fé, sabendo que o nosso lugar não é aqui. Nós somos cidadãos dos céus e estamos de passagem, e essa passagem por aqui é tão curta, tão pequena, mediante a eternidade que nós temos com o Senhor. Os primeiros 1000 anos estaremos servindo o Senhor aqui, com corpos transformados, e depois a tua palavra diz que haverá novo céu e nova terra, porque este céu e essa terra que existe hoje já não existirá mais, e aí nós estaremos para a eternidade futura, para sempre com o Senhor. E por isso, Senhor, nós pedimos, Espírito Santo, dê esse entendimento para a igreja, porque nós devemos ser as pessoas mais felizes do planeta, tendo essa realidade, sabendo dessa verdade no nosso coração, na nossa vida. Portanto, Senhor, que o Senhor traga alegria para o nosso coração, traga, Senhor, manifestação do teu Espírito na tua igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos?